Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o canal Palavra que dá vida ao homem e hoje vamos dar sequência a mais uma lição da Escola Bíblica, lição de número 10, que fala acerca da intercessão pelos Efésios. Mas antes de mais nada, você é novo por aqui, está chegando agora, se inscreve aqui no canal, dá aquele joinha, ativa o sino e divulga o canal junto com a gente. Manda para os seus amigos, para os seus conhecidos, bota nos grupos que você faz parte. E vamos juntos propagar a palavra de Deus. Você é meu convidado para que nós possamos juntos aprender a palavra do bom mestre. Muito bem. Nosso textual se encontra no livro de Efésios, no capítulo de número 3, versos 14 e 15, que diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome. Verdade prática diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor em Deus. Esta é a nossa verdade prática. O nosso objetivo geral é aprender a eficácia da oração no fortalecimento, da restauração e do crescimento espiritual. Muito bem. A nossa leitura bíblica, leitura em classe, ela está em Efésios capítulo 3, versos do 14 ao 21, e diz assim: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Graças a Deus. Esta é a nossa leitura em classe. O ponto central da lição é: temos o dever de interceder uns pelos outros em amor. Você é cristão, você serve a Cristo, você serve a Deus, você tem a obrigação de interceder por mim, de orar por mim, assim como eu tenho a obrigação de interceder por você, de orar por você. E assim a igreja tem a missão mútua de orar uns pelos outros e por todo o mundo. Para quê? Para que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade, do arrependimento, e aceitem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A introdução da lição, o comentarista ele vai focar ou vai dar ênfase, acerca de que, após Paulo revelar o mistério oculto e todas as suas dádivas, ele agora vai falar acerca da importância e da necessidade de orarmos uns pelos outros para que o reino de Deus cresça e prospere. O primeiro tópico da lição diz: corroborados com o poder do Espírito. E aí nós vamos ter, no primeiro tópico desta lição, as riquezas da sua glória. Nós vemos que as riquezas da glória de Deus, elas são insondáveis, incontáveis, incontestáveis. Nós vamos ver que, a partir da revelação do mistério que estava oculto à igreja, as bênçãos de Deus se alargaram sobre toda a humanidade. A salvação, o batismo, a libertação, o renovo, os dons espirituais, a graça, a misericórdia, a cura, todos os milagres passaram a ser agora dissipados sobre todos. A graça de Deus foi manifestada a todas, o poder de Deus foi revelado a todos, e todos têm agora acesso à grandeza
e a soberania de Deus. No segundo ponto, fortalecidos com poder. O primeiro pedido do apóstolo é o quê? É para que a igreja seja fortalecida pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo. Então, esse fortalecimento do Espírito Santo, ele acontece no interior do homem. O poder do homem, ao contrário do que muitos ditados dizem, ele não vem de dentro para fora, ele vem de fora para dentro. Por que de fora para dentro? Porque ele vem do alto, ele vem do trono de Deus, ele vem da graça de Deus, da misericórdia de Deus e do amor de Deus. Então, o Espírito Santo, ele vem de fora para dentro. Vejamos um texto, 1 Coríntios 16, 13. Diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo em amor. Versículo de número 13, façam tudo em amor. Versículo 14, né? Então, esta força, esta coragem, esta fé, tudo provém do alto, tudo é dádiva de Deus, é graça de Deus, é o Espírito Santo que vai revestir o homem para que ele tenha esta fortaleza. Vejamos um texto em João 14, 16, 17. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Outro conselheiro, porque Cristo estava agora retornando ao Pai. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Então o Espírito Santo, ele vai estar com a igreja, ele vai habitar com a igreja e ele vai fortalecer a igreja. Então nada que façamos de extraordinário é mérito nosso. Tudo isso é resultado da graça e misericórdia de Deus e a atuação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E sim, hoje tem café de novo, porque café é importante. Terceiro ponto, habitados por Cristo. O apóstolo orou também para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos santos, né? Vejamos um texto em Mateus 16, 18, que diz assim: e eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las, ou não prevalecerão contra elas. Porque a igreja, ela é habitada por Cristo, ela é fortalecida por Cristo, ela é levantada por Cristo, ela está de pé em Cristo. Sendo assim, a igreja ela prossegue não porque ela é forte, mas porque a força dela vem do Senhor. Ela não permanece de pé porque ela é poderosa, mas o poder dela vem do Senhor. Então a igreja ela reflete a glória de Deus, e ao refletir a glória de Deus, ela consegue vencer grandes barreiras, grandes dificuldades que sobrevêm à igreja do Senhor na terra. Síntese do primeiro tópico que nós estudamos, né, do tópico de número 1, diz o seguinte: o poder e a presença de Cristo capacitam os salvos a prosseguir vitoriosos na gloriosa jornada cristã. Então é o poder e a presença de Cristo que me fortalece, que te fortalece. Há momentos em que você não consegue andar, Cristo te dá forças. Há momentos em que você não consegue levantar, Cristo te dá forças. Há momentos em que você não quer nem mais viver, mas Cristo te dá força e você levanta, prossegue e avança. No tópico de número 2, arraigados e fundados em amor. Muito bem. O amor, ele é a mensagem central do Evangelho. O amor de Deus pela criação, o amor de Deus pelas suas criações, o amor de Deus pelo homem, o amor de Deus pelo povo de Israel, o amor de Deus por tudo aquilo que ele faz, o amor de Deus pelo homem caído, mesmo sendo réu de juízo e de morte, Deus no seu infinito amor provê para ele uma solução.
E este amor que nasce em Deus precisa estar vivo na igreja, precisa continuar na igreja, precisa refletir na igreja, né? Nós vamos ver alguns textos, vejamos aqui, ó. O amor é resumo da lei e dos profetas, Mateus 22, 40. Mateus 22, 40. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. De que mandamento depende toda a lei e os profetas? 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então eu não posso servir a Deus, eu não posso conhecer a Deus, eu não posso estar em Deus se eu não conheço o amor, se eu não propago o amor, se eu não amo o meu próximo como a mim mesmo. Esta é a virtude central do cristianismo, o amor, tá certo? Ele é o ponto central. Vejamos ainda um outro texto em João, capítulo de número 13, versículo 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Se você ama o seu próximo, você dá exemplo de que conhece a Deus. Se você ama o seu inimigo, você dá exemplo de que você conhece a Deus. Se você perdoa quem te ofende, você dá exemplo de que você conhece e está em Deus. Quem não faz isso, ainda que diga que serve a Deus, ele não serve. Ainda que ande na igreja, ele não serve. Ainda que conheça a Bíblia, ele não serve. Ainda que se fantasie de crente, ele não serve, tá bom? Por quê? Porque é só uma fantasia. É só uma história. É só uma fachada, tá bom? Então, isto é extremamente importante. O amor é o ponto central do Evangelho de Cristo. Do Evangelho de Cristo. Muito bem. Vejamos ainda um outro texto. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então é o reforço daquilo que falamos agora. 1 Coríntios 13, 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é a marca magna de Cristo em nossas vidas. É Ele quem testifica de nós diretamente. Isto é extremamente importante. Arraigados e fundados em amor. Vamos lá. O apóstolo ele clama que a igreja possa também compreender e praticar este amor de Deus. Que ele possa continuar exemplificando o amor de Cristo na vida da igreja e daqueles que o cercam, né? Isso indica que sem o amor a vida cristã não tem fundamento ou sustentação alguma. Então, se eu não amar, minhas palavras serão vazias, minhas mensagens serão vazias, meu testemunho será vazio, as minhas obras serão vazias. Por quê? Porque não há amor. E se não há amor, não há valentia, não há serventia, não há validade. O amor é a marca principal de Cristo na minha e na sua vida. A intensidade do amor de Cristo. Cristo ele vai dizer, devemos nos amar uns aos outros. 1 João, vamos ver um texto em 1 João 4, 10, 11. O que é que diz lá? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Veja, este amor
não consiste que eu amei a Deus, mas que Deus me amou primeiro. Ele me amou no erro, Ele me amou na queda, Ele me amou no fracasso, Ele me amou quando eu estava perdido, Ele me amou quando eu ainda não o amava. Ele me amou e me escolheu quando eu estava absolutamente perdido. Então, o amor de Deus, ele é a marca mais profunda do Evangelho na Terra. Assim, nós podemos resumir o tópico de número 2. Nesse ponto, Paulo enfatiza a necessidade da total compreensão do amor de Deus e o crescimento espiritual dos crentes até alcançar a perfeição. E esta perfeição está no amor que Cristo nos ensinou a praticar e a ter. Tá bom? Tópico de número 3, a bênção do Deus que excede o pensamento humano. A dimensão das bênçãos divinas é o primeiro ponto deste tópico 3, que diz assim: Paulo lembra de que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos. Nós pedimos, mas Deus ele é capaz de fazer o que está além do que eu peço, além do que eu sinto, além do que eu falo, além do que eu preciso, porque as suas bênçãos são infinitas, tá? Vamos ver um texto em 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que os amam. Os amam. Então, são coisas que estão aguardando a igreja, aguardando o povo de Deus, e que ninguém viu, nem ouviu, nem a mente humana jamais imaginou. Vejamos Isaías capítulo 55, verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, tudo que Deus faz é um grande mistério e é sempre o melhor para mim e o melhor para você. Paulo vai convidar, ele vai fazer um convite, ele vai estender um convite para quê? Para que todos o adorem. Adorem quem? A Deus, a Cristo, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, porque só adorando a Deus é que nós podemos ter a dimensão desse amor, sentir esse amor, viver este amor. Ligados em Cristo, estamos conectados com Deus. Lembrar sempre, ponto número 3, a glória é devida a Deus. Quando a igreja ela faz uma ação e aquela ação de maneira sobrenatural e poderosa, ela reflete no mundo material, como a ressurreição dos mortos, a cura dos enfermos, os milagres que Deus ele permite que a igreja faça na vida das pessoas. Esta glória, ela não é da igreja, esta glória é de Deus. A igreja foi o canal, a glória sempre é de Deus. Síntese do tópico de número 3. As bênçãos espirituais são ilimitadas e estão disponíveis ao cristão. E somente o nome de Deus deve ser eternamente glorificado. Nós concluímos assim que a ousada intercessão pela igreja, pelo povo de Deus e de nós intercedendo uns pelos outros, ela deve ser constante, diária e permanente, e que com certeza Deus ele irá nos abençoar, porque nós estamos seguindo os seus caminhos, seguindo os seus passos e fazendo a sua vontade. É extremamente necessário que nós sigamos estes conselhos, estes fundamentos, estes alicerces. Que o bom Deus continue te abençoando. Não sai daqui sem se inscrever, não sai daqui sem dar o joinha, não sai daqui sem compartilhar este vídeo com alguém. Eu conto com você, eu conto com seu apoio, conto com a sua ajuda e certamente o bom Deus irá nos abençoar em nome de Jesus. Grande abraço, fica com Deus. Tchau!